canibalismo todo aluno sabe, né? Existem algumas espécies que por alguma situação elas acabam comendo mesmo, né? Um ser da mesma espécie dela. Um exemplo bacana aí da gente dar é a viúva negra. Por que ela é chamada de viúva negra? Porque, na verdade, depois da cópula, ela vai ter que pôr ovos. Ela precisa de muita proteína para isso. E aí, parceiro dela já era, né? Ela vai matar o parceiro. Dizem as más línguas, as fofoqueiras por aí, que é porque a cópula não foi muito boa. Mas eu não sei se é verdade. Então, vamos lá. O canibalismo, o que vai acontecer? Aquele que comeu se deu bem, mas aquele que serviu de alimento se deu mal, né? Na competição, a mesma coisa. Então, de repente, eu posso ter competição. Lembra que eu estou falando de mesma espécie. Então, eu posso ter competição por mandar no bando, né? Os leões são muito assim, os macacos a gente vê, né? Tem sempre o líder lá, quem vai mandar no bando. Então, se a gente pensar no Rei Leão, a gente viu muito essa questão da competição, né? Pode competir uma fêmea, né? Eles querem reproduzir com a mesma fêmea. Podem competir por espaço, por água, né? Por uma série de coisas. Sempre vai ter alguém que vai ganhar a competição e alguém que vai perder, né? Então, positivo para um, negativo para o outro. Lembrando que negativo foi aquele que perdeu, aquele que foi desfavorecido aí nessa relação. E o positivo é para quem ganhou essa relação. Então, essas seriam dentro da mesma espécie. Na interespecífica, lembra? A gente vai ter o dobro, 4. Eu vou ter competição de novo. Por que eu vou ter competição? Lembra da história do nicho ecológico? O que era mesmo nicho ecológico? Espécies que desenvolviam dentro de um ecossistema o mesmo papel. Quer dizer, comem a mesma coisa, vivem no mesmo lugar, têm o mesmo tipo de hábito, ou são noturnos ou são diurnos, né? Então, se eles tiverem o mesmo nicho ecológico, mesmo sendo de espécies diferentes, eles vão brigar. Porque eles vão brigar por comida, porque eles comem a mesma coisa, eles vão brigar por espaço, e alguém vai se dar bem, alguém vai se dar mal. Então, eu também posso ter competição. É a única que vai se repetir aí, tá? Ela aparece tanto entre a mesma espécie, quanto em espécies diferentes. Eu vou ter o predatismo. Predatismo também, esse é clássico, todo mundo sabe, né? Predatismo é se alimentar do outro. A gente falou bastante de cadeia alimentar e a gente foi vendo, né? Existe um particular também de predatismo chamado de herbivorismo. Seriam todos aqueles consumidores primários, né? Os herbívoros, aqueles que se alimentam só de plantas, tá? Mas é um tipo de predação, de qualquer forma. É um se alimentar do outro, é um ter que matar o outro. Então, quem mata, quem se alimenta é favorecido, quem foi morto é prejudicado, tá? Parasitismo, puxa, a gente está assim, né? Tendo aula EAD justamente por causa de um parasita, né, gente? Então, parasitismo vai ser todo aquele organismo que vai estar hospedando alguém, vai estar hospedando um outro organismo e vai acabar prejudicando esse organismo, tá? Causando doenças, no caso nosso, né? E muitas vezes, o que vai acontecer? O parasita, na verdade, a grande proposta dele é se dar bem em cima do outro. Não seria matar o outro, mas muitas doenças acabam provocando morte. Só que para o parasita isso também é ruim, né? Porque se o hospedeiro dele morrer, ele morre também, tá? Então, mas de qualquer forma, quem vai se dar mal? O hospedeiro, que vai ficar doente, que vai ter alguma debilidade aí. E aí a gente pode ter isso em todos os níveis, tá? Existem plantas que são parasitas de outras plantas, existem vírus, bactérias, protozoários que são parasitas tanto de nós quanto de outros animais e até de plantas também, né? Então, o parasita vai se dar bem, pelo menos por algum tempo ele vai se dar bem com essa relação, e o hospedeiro vai sair prejudicado, tá? E por último, vou virar assim, senão vocês não vão me ver. E por último, eu vou ter a relação de amensalismo. Essa relação é uma relação muito louca, né? Ela acontece, na verdade, com um sendo indiferente, mas o outro sendo prejudicado com isso.
Nossa, Pro, como assim? Como alguém é indiferente e o outro é prejudicado? Então eu vou dar alguns exemplos aí para vocês que vocês vão me entender, né? Vocês lembram da eutrofização que eu tinha explicado para vocês quando chega muita matéria orgânica em ambiente aquático, que ela vai provocar uma grande proliferação ali, né? Quando isso acontece no mar, quando chega muito nutriente, né, muita matéria orgânica num ambiente marinho, muitas vezes a proliferação excessiva nem é de bactéria, é de algumas algas, tá? Chamadas principalmente as algas do grupo das pirrófitas aí. E essas algas, elas são microscópicas, só que quando elas se proliferam em milhões, elas acabam formando na superfície da água uma camada avermelhada. Por isso que é chamado esse fenômeno, inclusive, de maré vermelha. A alga não faz isso nem para prejudicar, nem para ajudar ninguém. Chegou muito alimento, ela consegue comer bem, se reproduzir muito, se prolifera. Só que ela acaba liberando toxinas que acabam matando os organismos que estão ao redor. Então ela prejudica nessa relação quem está ali vivendo junto com ela, mas ela, na verdade, com essa situação, nem é beneficiada, nem é prejudicada, tá? Ela apenas está se reproduzindo. Um outro exemplo aí que a gente poderia dar, vocês já devem ter ouvido falar, ou pelo menos percebido quem já passou por área que tem muito eucalipto, né? O eucalipto, ele absorve muita água do solo. Por isso que quando a gente passa no meio dos eucaliptos, a gente sente aquele frescor, né? Não só do mentol que ele libera, né? Da fragrância que ele libera ali, como da umidade mesmo, tá? Então, ele tira muita umidade do solo e ele impossibilita que naquele solo qualquer outro organismo, qualquer outra planta consiga viver ali, porque ele baixa muito a concentração de umidade do solo. E isso faz com que ninguém consiga viver ali, ele prejudica quem viveria ali. Mas ele apenas está vivendo, por ele estar vivendo, ele está prejudicando. Então, para ele é indiferente. Ele não faz isso para prejudicar, nem para se beneficiar. Ele está apenas vivendo ali. Por isso que a gente fala que é indiferente. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Vai haver um PowerPoint, uns slides com imagens, com uma série de coisas para ajudar vocês a estudarem. E a atividade também. Fiquem atentos aí nas postagens, ok? Um beijão para vocês. Pessoal, essa aula que a gente acabou de ver sobre relações ecológicas, ela está no capítulo 5 do livro de vocês, tá? Então, no 1.5, você começa a ver o capítulo, ele vai trabalhar todos esses conceitos que eu dei para você e no final dele a gente vai propor a atividade. Eu vou deixar escrito, né, lá no Teams para vocês a data correta que a gente vai corrigir todos os exercícios daqui, vou pontuar as páginas que apresentam exercícios, mas pertence ao capítulo 5. Vocês devem estar se perguntando, e o 4, Pro? A gente tinha parado no 3. Então, eu vou fazer uma pequena inversão. A gente está vendo o capítulo 5, na sequência a gente vai ver o capítulo 4, porque ele vai falar de natalidade, mortalidade e controle populacional. Então, vocês conhecendo essas relações, lembra que eu falei? Da competição, do predatismo, que são importantes para controlar a população, vocês vão entender melhor depois do capítulo 4. Tá legal? Então, um beijão para vocês aí.